de química dentro do laboratório que é a USP, né? Você não tem um laboratório de física, você não tem um laboratório de arte, você não tem... Quando você tem que buscar aquele que aparece. Nós tivemos a participação de várias associações de pesquisa, gestores públicos, e que muito contribuíram para a gente rever as práticas, né, as apropriações e os desdobramentos que são feitos a partir das avaliações em larga escala. A importância disso para a realidade do aluno, né, e para as discussões mais amplas no sentido de uma política pública real e não uma política de governo, né, se aproveitando dessas avaliações para estandartizar, para o ranqueamento das instituições, para o papel do professor, a função do professor na sociedade. Na discussão a gente realmente conseguiu notar que a avaliação ela é necessária, né? Inclusive é um processo de autocrítica para poder construir. Mas a avaliação da forma que está acontecendo hoje não é a avaliação que precisa acontecer. Que a avaliação que a gente tem hoje é a avaliação do ranqueamento, né? Então você avalia e aí o que você se faz com essa avaliação que é o problema, que é você pautar o salário do professor em cima dessa avaliação, pautar a verba da escola em cima dessa avaliação, e isso é um problema. E a gente também conseguiu perceber ali que essa avaliação ela tem que ser construída em grupo, né? E não só da forma que acontece hoje. Então está discutindo para que as organizações que foram convidadas aqui hoje, então professores, junto com os estudantes, pense na forma da avaliação, mas principalmente para que ela vai servir. E ela não ser mais uma avaliação de ranking, mas uma avaliação de diagnóstico, para saber o problema da educação e de fato conseguir bater os problemas. Criou-se essa cultura de avaliação e até mesmo os professores já estão nessa, de que precisam preparar os alunos para a ideia. Então, tem que mudar um pouco essa forma. É necessário avaliar? Mas a gente não pode ficar nisso, de que essa avaliação, criando esse ranqueamento, né? E que essa avaliação coloca uma escola lá em cima e coloca outra escola lá embaixo, e que uma escola é melhor e que outra escola é pior. A avaliação por si só, ela vai se esvaziar em si, porque ela sozinha ela não é capaz de produzir a transformação. Mas eu preciso de um diagnóstico, né, que ela pode produzir para me impulsionar a transformação, os investimentos diferenciados, as políticas diferenciadas de atendimento. Que concepções de educação têm subsidiado as avaliações de larga escala, como elas têm sido feitas? Então é importante discutir, antes de mais nada, que concepções de educação nós temos e que educação nós queremos para o Brasil. E isso é que vai determinar o tipo de avaliação de larga escala, na sala de aula, no nível da escola, que deve ser feito. Nós temos uma diversidade imensa e que isso deve ser considerado no resultado final dessas avaliações em larga escala. E não só o teste que é feito, né, para avaliar o ensino no Brasil. É importante destacar que a avaliação é parte intrínseca do processo educacional. Não se educa sem fazer avaliação. O professor, na sala de aula, avalia todo dia. Avalia ali o desempenho dos seus alunos, a evolução dos seus alunos e o próprio trabalho dele. Se ele não avalia, tem alguma coisa errada aí. Então, esse é um primeiro pressuposto importante. O professor avalia todo dia. O professor, ele é também um gestor do processo de ensino e de aprendizagem. E se ele não é, ele deveria ser, né? E para ser, ele precisa ter a formação adequada para isso e as condições de trabalho adequadas para isso, para que ele seja ali um gestor do seu tempo, do seu processo de ensino, do processo de aprendizagem da criança.